Ei, ei, ei. Opa! Na música o pessoal fala testando, né? Aqui a gente não testa, não, já vai. Som, 1, 2, 3. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma alegria poder participar desse seminário, mais um seminário organizado aqui pelo ICSA, pelo LAGER, Laboratório de Geografia dos Riscos e Resiliência, recebendo nessa oportunidade duas convidadas mais do que especiais para nos apresentar as suas pesquisas, as suas reflexões e, com isso, contribuir também para aquilo tudo que temos desenvolvido aqui na Unicamp. Então, prazer imenso poder receber cada um de vocês, as nossas convidadas, que já vou apresentá-las e trazê-las aqui para a mesa, para que nós possamos dar início ao seminário As Violências da e pela Literatura. Gostaria de chamar aqui para compor a nossa mesa a Fernanda Cristina de Paula. Já vou apresentá-la com um pouco mais do seu currículo, mas é uma... Eu diria que estou descobrindo um parentesco, né? Já conversei com o irmão dela, Tiago, esse de Paula nos aproxima bastante. Seja bem-vinda, Fernanda. E gostaria de chamar também a professora Geórgia Mitrano, que vai também participar dessa mesa. Enquanto a professora Geórgia também vem ocupar o seu lugar aqui, vamos falar um pouquinho sobre elas e sobre o tema desse seminário. Esse seminário aqui traz o título de As Violências da e pela Literatura, com as suas muitas interfaces, as possibilidades para pensarmos o mundo que habitamos, o mundo contemporâneo e os desafios urgentes, emergenciais que estamos vivenciando. A professora Geórgia Mitrano, hoje, atualmente, é professora na Universidade Federal de Uberlândia, é graduada, mestre e doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Fernanda Cristina de Paula é geógrafa de formação com mestrado e doutorado também na geografia e atualmente atua na Univale. Então, ambas vêm de Minas e nos presenteiam, né, com reflexões acaloradas dentro de suas pesquisas em torno do feminismo, em torno da crítica social, a crítica da modernidade, e teremos, nesse momento, a oportunidade, então, de não somente nos referenciarmos nas pesquisas, nos trabalhos que elas desenvolvem, mas também a possibilidade de olharmos para os nossos trabalhos e refletir também através desses conceitos que elas trazem. Avisando que esse seminário está sendo transmitido pelo canal da FCA, e as pessoas que quiserem o certificado, basta acessar o QR Code para que possam, então, fazer a sua inscrição e, com isso, ter acesso à certificação dessa participação. Do mais, gostaria de passar a palavra para a professora Geórgia, que vai iniciar os nossos debates. Professora Geórgia me pediu, porque ela gosta de ser apresentada, mãe, filósofa, mãe de 2 filhos, e, com isso, já nos traz um elemento muito significativo, né? Que é essa teoria e essa vivência. Para nós que gostamos de flertar com a fenomenologia, essa vivência é tão importante, né? Essa materialidade das coisas. Então, para iniciar o nosso debate, professora Geórgia Mitrano, a palavra é sua, seja bem-vinda. Falaram que eu também tenho que levantar, então vou pegar aqui o microfone. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença aqui, em N motivos. Eu vim falando que minha madrinha era física para o Antônio, e você se lembra muito ela. Então, fisicamente, o olhar. Então, assim, é quase como se eu tivesse um déjà vu. Então, muito, muito, muito especial. A gente se conheceu um pouco mais de 1 ano, no encontro filosófico. Eu estou caindo aqui nessa cadeira. Está sendo. Mas tudo bem, eu vou ficar em pé. Eu vou ficar em pé, já entendi. As deusas querem que eu levante, tá bom.
Não, já entendi. A gente... Isso aqui... pronto. Tá. Já entendi. Quando faz isso, você tem que levantar e fazer o que tem que ser feito. Bom, então, é muito importante para mim esse que eu chamo de ultrapassar horizontes. A filosofia ela é muito fechada. E antes mesmo de conhecer esse grupo, com quem a gente acabou fazendo uma troca de figurinhas já, acho que é nosso terceiro encontro, né, pós o encontro do Piauí, eu apresentei um trabalho no nosso encontro de 2022 da Unpof, né, e foi pensando a partir da Geografia da Fome, do Gessé de Souza, e eu fiz um texto que está publicado hoje sobre a filosofia da fome, trabalhando a Carolina Maria de Jesus. Então, é muito especial. A maior parte do meu trabalho, só para vocês entenderem, sempre foi sobre a condição humana e as mazelas. Eu tenho um amigo que diz que eu não posso dizer o que eu estudo, porque eu estudo genocídios, terrorismos e as formas de minimização da condição humana, né, de um modo geral. Então, ele fala assim, você não sai dizendo isso por aí que você assusta as pessoas. Eu não vou falar de literatura, mas aquilo que a gente escreve é literatura. Eu não faço parte daquele grupo de filósofos que faz uma cisão entre literatura e filosofia. Apesar de saber que cada área tem as suas especificidades, eu acredito particularmente que, dado a forma como fomos colonizados e o modo como o pensamento se interpôs, principalmente com aquele grupo da França que veio para a USP, blá, 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 que a gente sabe, de que nós não poderíamos pensar. E nós, como bons resistentes que somos, fizemos isso através da literatura. Então, eu tentei trazer uma coisa que eu tenho trabalhado desde o início de outubro, na verdade, que é um resgate do meu trabalho, porque quem trabalha com terrorismo e genocídio, chega uma hora que você tem que fazer um time, porque senão você surta. Aí eu fui uma coisa leve, que foi a questão do feminicídio, as questões femininas e as questões... eu sou mãe de 2 meninos negros, né, 2 meninos pretos. Eu sou a mais clara de pele da minha família, por parte de mãe. Então, para mim, a questão da negritude também é fundamental. Então, eu fui para essas questões mais... Gente, parece não, mas é mais leve, eu juro. E pensando na questão geográfica, em algo que eu pretendo apresentar agora em setembro, que eu tenho falado dos microterrores, eu estou voltando para o terrorismo, né? Não como terrorista, mas como estudiosa, pensar um pouco o que nós temos no momento... tem que falar brincando, porque a parada é feia. O que nós temos feito e pensado sobre terror e terrorismo nos últimos tempos, né? Essas 2 imagens, eu acho que elas são fundamentais, porque as 2 são de Gaza. Essa aqui, nenhuma delas é montagem, tá? É claro que depois a pessoa faz tratamento, mas nenhuma delas é montagem. E por quê? Porque nós pensamos o terrorismo a partir de um ideário que vem pós-Torres Gêmeas. Na verdade, eu dou um exemplo, que todo mundo ri do meu exemplo, mas ele, para mim, na época, eu era bióloga ainda, porque eu sou formada em ciências biológicas também, e aquilo me chamava atenção, porque eu sempre tive uma verve política, que era o cinema ruim americano. Tem um cinema bom e tem um cinema ruim. Cinema ruim, a gente vai entender aqueles cinemas que passam na sessão da tarde ou na madrugada, né, que a gente costuma assistir. E, pós-queda do Muro de Berlim, isso vai ser muito importante na minha fala, eu lembro de um filme com Steven Seagal, e ele morre no filme. Ele morre no filme. Talvez tenha sido isso que me marcou no filme, mais do que a história, porque não tinha mais a Guerra Fria. Havia, sim, um grupo de terroristas árabes que sequestravam um avião para jogar
em Washington, em 2001, e depois na Guerra dos Mundos também, acho que a Guerra dos Mundos, nem lembro qual é o filme que também tem, os americanos deram a ideia. Então, nós que estamos aí com 40 e poucos anos, eu não estou com mais que isso, óbvio, bem mais, mas quem tem 40 para cá, para baixo, não tem ideia do que é terrorismo. Não ouviu U2 nos anos 80. Não sabe que o ideário de terror ele nasce de uma outra história. Só que estamos no século XXI. O século XXI, querendo ou não, por mais que a gente continue pensando em paradigmas, né, e estamos, a meu ver, do início do século XX, não dá para a gente fazer uma guerra de território pautado na ideia de vou roubar o território do coleguinha que eu quero expandir. Não dá mais. Não dá mais para matar como se matou a partir das leis. Então, eu tenho que criar um outro argumento. Nada melhor que a fé. A fé, já que vamos falar de literatura, a Bíblia é um excelente livro. Um excelente livro que nos coloca diante de uma terra prometida. A terra prometida... Peraí, que eu acho que aqui mesmo. A terra prometida é uma terra que tem que ser resgatada. E, ao ser resgatada, eu tenho que criar estruturas. Alguém aqui é, por um acaso, das relações internacionais? Se for, eles odeiam essa minha fala. Porque as relações internacionais, não que não exista o conceito, por isso que eu vou falar de conceito. As relações internacionais tendem a dizer que não existe terrorismo de Estado. Apesar, e eu vou dar o nome de um autor, ele é judeu, vivo, inclusive está foragido de Israel, porque, por questões óbvias, ele é um israelense que discorda de tudo que está acontecendo no momento. Ele é um intelectual, filósofo e jurista. Eu acho que ele está na Alemanha no momento. Ele é bem mais velho, que é o Igor Prigmoratz. E ele vai falar sobre isso. Então, existe, sim. Mas a gente tem como base a relação estadunidense. Terrorismo também é por várias fés. Se, por um lado, eu tenho a questão do espaço territorial bíblico, né, a terra prometida, por isso podemos invadir, a questão do inimigo vai surgir. Por outro lado, eu tenho a ideia de inimigo em terras distantes que podem me atacar. E aí a gente mata 220 mil pessoas, né, com 2 bombas atômicas e dizemos que, segundo a teoria das relações internacionais, mais voltada à teoria estadunidense, excedente de contingente, só isso. Eu ouvi isso textualmente, tá, gente? Eu não estou... Então, algumas coisas são importantes. Eu não vou falar de todas elas, mas para a gente entender que guerrilha é diferente do terrorismo, né? A ideia de inimigo ela é fundamental para se manter o terror, né? E o Estado pode ser terrorista. A gente começou eu falando sobre a Carolina, né? A Carolina ela é fundamental porque ela rompe e denuncia o terror nos anos 60. Nós vivemos microterrores. Eu chamo de microterrores por conta do terrorismo em alta escala, mas é para entender que essa possibilidade de eu entrar numa favela, de eu entrar... Eu não chamo de comunidade, não, tá? Eu não gosto do termo. De eu entrar numa favela, de eu entrar num determinado... Eu vou dar um exemplo que aconteceu em Uberlândia, todo mundo viu, sequestro do bebê. A bebezinha foi sequestrada no Hospital Maternidade da UFO, lugar onde eu trabalho. Entrou uma médica com crachá da universidade, porque ela tinha feito residência. Ela era professora da universidade, ela tinha acabado de tomar posse, então ela tinha documento. Eu fico com pena de quem deixou ela passar, porque ela tinha todas as credenciais. E uma enfermeira achou estranho. Mas, pô, é a médica, né? Uma mulher de classe média altíssima, não vou dizer que ela seja rica, mas de classe média bem alta, que branca,
e ela já havia tentado roubar um bebê na Bahia. Gente, se está num hospital maternidade, deve ser pobre. Se deve ser pobre, não tem como reclamar, reivindicar sua criança. Isso é um microterror. E ele está impregnado na gente. E, para isso, eu tenho que entender o que é esse conceito que eu estou falando. Né? E que conceito, como é que ele vai passar e como é que essa relação de inimigo fala. Você me marca o tempo que eu sou falante. Tá? Aqui são imagens e eu queria mostrar para vocês a ideia. Isso é Guernica. Quem não conhece a história de Guernica, né? Foi mandado destruir tudo. Por isso, o mural do Picasso, tudo, os animais são picotados, porque até os animais foram destroçados. Era necessária essa destruição. Segasa. Particularmente, eu não vejo. Eu quis botar um ser humano na foto, porque eu podia ter escolhido outra sem ninguém. Mas eu achei que era importante visualizar o que é o cenário. Bom, diz Albert Camus, a destruição do homem afirma ainda o homem. O terror, né, nós hoje escreveríamos a destruição de homens e mulheres, afirmaria, mas ele escreveu em 1950 e pouquinhos, então, por favor, né? O terror e os campos de concentração são os meios extremos que o homem utiliza para escapar da solidão. A sede de unidade deve efetuar-se, mesmo na cova comum. O terror é a homenagem que solitários rancorosos acabam rendendo à fraternidade dos homens. Se há um herói, é porque há um inimigo. E se há um inimigo, o herói rendeu uma homenagem à fraternidade dos homens. Mas isso não veio de hoje, isso tem uma história. Por isso que eu falo do conceito. E pego aqui uma pinturinha, né, da época da Revolução Francesa. Aquela que durou só 9 anos e a gente acha que durou uma eternidade. Né? E o conceito ele é fundamental porque o filósofo, eu sou a filósofa aqui no caso, ela é amiga do conceito. Ela é eu, vocês, qualquer um pode ser filósofo, não precisa fazer filosofia não, tá? Né? Nós somos o conceito em potência. Mas ele não é simples. Ele é composto de várias multiplicidades. Ele é uma espécie de obra de arte capaz de fazer com que a gente crie alguma coisa. Né? Mesmo na filosofia não se cria conceitos, a não ser em função de problemas. E temos um problema, o terror. E nós vivenciamos o terror todo dia. Né? E aí, só algumas coisas, se vocês quiserem, eu deixo para vocês os slides. Eu coloquei. Mas qual é o conceito de terrorismo? Esse tem uma história muito legal que eu peguei aqui para não perder nada, que era o texto que eu falei que estava aqui em algum lugar, né, que eu tinha apagado. O conceito de terror, ele é um conceito do século XIV, mas ele só é desenvolvido como conceito político na Revolução Francesa por Robespierre, que vai traduzi-lo como virtude. Bem legal. O primeiro grupo terrorista da história, lembrando que terrorismo é uma conceituação que vai ser dada no século XIX. Século XIX, final unificação alemã e italiana, em especial a unificação alemã, que não tem nada a ver com a questão judaica nesse momento, mas que tem Inglaterra e França ali querendo tirar a galera. Vamos lembrar, né, lá do... Para quem não conhece, o Locke tem uma carta linda de tolerância para fazer a paz entre católicos e protestantes. Vocês já ouviram falar? Essa carta é fantástica, porque nessa carta ele vai falar que todo mundo tem nome de Deus, mas os judeus a gente desconfia e o ateu a gente mata. Eu adoro a carta de tolerância do Locke. Eu tenho um amigo, Dax Moraes, pessoa do Rio Grande do Norte, que escreveu um texto brilhante alguns anos atrás, chamado A Intolerante Carta de Tolerância de Locke. É sério, ele manda matar o ateu e sempre ficar insuspeito, inclusive pode matar o judeu porque não é cristão. Então, essa questão está posta há muito tempo. Quando surge o conceito de terrorismo, o que eu tenho? Eu tenho que dizer quem são os primeiros terroristas. E quem são os primeiros terroristas? Os judeus. Os judeus, isso é datado no século XIX, a fala,
E a gente está em que século? Eu vou pegar aqui para vocês direitinho para não errar nada. Tá? Então, a gente está no século I. Scari é o nome do grupo. É um suicídio coletivo. Eles começam no ano 6 do século I. E depois de até o ano 70 e alguma coisa, eles usavam um punhal para matar seus inimigos. Então, a primeira vez que se pensa em terrorista, se pensa no judeu. Tá? Então, essa história é interessante. Mas a primeira vez que a palavra terror aparece, e ela não perde esse conceito de jeito nenhum, é no século XIV. E eu quero pegar direitinho o que está escrito, porque óbvio, eu tinha fechado o texto, eu estava lá tentando abrir naquela hora que ele foi me apresentando, né? E aí a gente se perde aqui, para eu não errar. Mas eu tenho uma maneira fácil de fazer isso. Cadê? Cadê você? Abre de novo, que aí ele vai me dar. Ele vai dizer que o terror, ele vem do medo, né? Agora veio, agora veio, agora veio. Agora veio. Deixa eu botar 1300, aí ele vai aparecer. Ó, ela vem a uma palavra francesa, que é o terreur, tá? E por volta de 1335, né, o conceito francês designa o seguinte: um medo ou uma ansiedade extrema correspondendo. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui, não. Correspondendo com mais frequência a uma ameaça vagamente percebida, pouco familiar e largamente imprevisível. Quando Robespierre assume o controle, por isso ele está aqui, o que ele vai fazer? Né? Existe uma Constituição de 1789 que não é promulgada. Eles abafam essa Constituição, eles vão fazer a de 1781. E aí eles vão fazer uma série de assembleias, né? E nessas assembleias, principalmente na Convenção de 1793, Robespierre vai dizer que o terror, a virtude não existe sem o terror. Aí a gente pensa, nossa, França, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Frases de Robespierre. Gente, eu coloquei, porque isso aqui está num texto, mas eu sou honesta, eu odeio essa citação americana. Robespierre, 1999, é horrível, né? O princípio fundamental do governo democrático ou popular, isto é, a mola essencial que sustenta e o que o impulsiona, né? Para aproximar terrorismo à virtude. Se a mola do governo popular na paz é a virtude, isso é democracia, tá? A mola do governo popular em revolução é ao mesmo tempo a virtude e o terror. A virtude sem a qual o terror é funesto, o terror sem a qual a virtude é impotente. Então, a ideia de terror, ela é uma ideia muito anterior, ela é uma ideia muito praticada e ela não é praticada com o externo. Ela começa dentro de casa. É aquele medo sutil daquele pai violento, é aquele medo constante de andar na rua e chegar a determinada hora porque você não sabe se você pode naquele lugar passar ou não. Eu sou carioca, estou há 16 anos em Uberlândia, feliz da vida e saí do Rio por vários motivos, dentre eles, esse. Ter medo da polícia. Voltei a falar, tenho 2 filhos pretos. Eu tenho medo da polícia. É muito ruim você dizer para o seu filho que ele não fica bonito quando ele tem 10 anos de idade, porque ele botou o moletom e o capuz. Eu ia dizer o que para ele? Ele, eu estou bonita? Não, não está. Tira. Mostra o rosto. Exatamente. Então, essas relações, elas são fundamentais. Então, o que é terrorismo? É a prática de que recolhe sistematicamente a violência contra as pessoas ou as coisas, provocando terror. Vocês vão achar isso em qualquer manual. Relações Internacionais vai dizer, perfeito. Mas o Estado não comete terror. Né?
em filosofia, o tema não é abordado. É raríssimo. A gente teve a Hannah Arendt, o Camus e o pessoal da filosofia jurídica, como o Walzer e o Primorates. Eu gosto do Walzer e do Primorates juntos, não separados. Por quê? Porque é um conceito que vem andando. O terrorismo é a morte deliberada de pessoas inocentes, de forma aleatória, a fim de espalhar o medo através de toda uma população e forçar a mão de seus líderes políticos. Temos o Hamas. Ninguém pode dizer que não houve um atentado terrorista. Todavia, entretanto, né, é o uso deliberado de violência ou ameaça de seu uso contra pessoas inocentes com o objetivo de intimidar algumas outras pessoas em um curso de ação que, de outra forma, não seria necessário. Temos Israel. Eu não falo do povo judeu. São duas coisas completamente diferentes. O Estado, né? Não, mas antes que alguém me bata. Bom, e por que eu falo isso? Porque o terror, na sua acepção terrorista, ele é sempre externo? Não. E nós temos a prática do terror através da fé. E que fé é essa? Não é uma religião necessariamente, mas é uma história narrada de que há uma terra prometida. Havendo uma terra prometida, estamos no século XXI, na impossibilidade de eu invadir o terreno do coleguinha, sem que o jurídico seja... É verdade, eu não posso invadir a terra do vizinho. Seja ele o meu vizinho em Limeira, seja ele o país vizinho. Não dá mais. Anexamos ao país tal. Não tem como. Eu tenho que ter argumentos. Argumentos de fé, não necessariamente religiosos. A fé pode ser a fé num demônio. Que demônio é esse? Aquele que não está permitindo a expansão do meu país. Eu costumo dizer que na guerra da Rússia com a Ucrânia, pensando na OTAN e em quem estiver no governo americano, não dá para salvar ninguém. Literalmente, nem purgatório vai todo mundo, né? Se inferno existir, está todo mundo lá. Eu não acredito em inferno, a propósito. Mas se existir, não vai salvar ninguém. Mas eu tenho que ter um argumento, e um bom argumento. Porque o que eu quero é o mar. Até a Crimeia foi renascida. Eu quero o mar. Eu quero acesso ao mar. Mas eu não posso falar, anexei a terra do coleguinha. Meu vizinho eu não posso. Então eu vou criar um problema que não é religioso, mas de uma fé numa humanidade específica. Mais além, eu crio a ideia de espaço. E é essa ideia de espaço e território que a gente tem visto recentemente na questão da Palestina e no furdunço que o Oriente Médio se tornou após isso, e do qual devemos temer, sim. Quantos minutos? 5? Vamos, 10 ainda? Você está me deixando falar. Eu estou tentando ser aqui modesta, né? Para isso eu tenho que falar o quê? Eu tenho que criar razões para isso. Razões que sempre existiram, mas que vocês vão chamar o cara de nazista, e com razão, porque ele era mesmo. Mas em 1936, Carl Schmitt sai do partido. Eu sempre falo, a gente lê Heidegger, que nunca pediu desculpas. Carl Schmitt, em 1936, sai do partido. Então, deixa eu ler o cara. Que, para mim, é um dos maiores teóricos do jurídico. Inclusive, os textos dele são anteriores ao Terceiro Reich. A ideia de inimigo. Que eu estou aqui na Morte do Rei, mas não é isso, não. Vou chegar lá de novo. É porque vou e volto. A ideia de inimigo. E esse conceito é fundamental. E ele é fundamental porque é ele que alimenta a violência e é ele que justifica a fé. E que fé é essa? Eu vou pensar no Donald Trump, que é um homem que gosta de apregoar a fé. Eu vou pensar no inelegível, que gosta de apregoar a fé. Netanyahu, argumento, aquela terra é nossa, ela é prometida. A pergunta é prometida por quem? Se eu leio o Corão ou se eu leio a Bíblia.
É tudo questão de fé, seja ela em Deus, na ciência ou no modelo econômico de vivência. E é importante, então, matar esse inimigo. E esse inimigo pode ser o rei. Matar o rei lá com Robespierre, com Saint-Just, com Marat, que acabou assassinado na banheira. Tem até a imagenzinha dele lá, mortinho na banheira. O famoso quadro, Marat, assassinado por sua amante na banheira. Ela é fundamental, porque exatamente ela é necessária, porque ele é o inimigo da liberdade. Em nome da liberdade, o crime é totalmente assentido. E eu não mato um ser humano. Eu mato um inimigo. Não um inimigo pessoal. Eu não matei o cara que entrou na minha casa ou que eu odeio por gerações. Eu mato o inimigo público. Em tempos de século XXI, o inimigo público, ele é o negro da favela, as travestis e transexuais, porque os gays, no sentido, né, gay, homossexualidade só, eles estão comprando, se tiver dinheiro. Eu mato, mas eu mato menos. Não estou dizendo que não mato, só estou dizendo que eu mato nele. Como diz um amigo meu que é gay, a expressão não é minha, abre aspas, Luciano Severino diz: a bicha pobre eu mato, a bicha rica eu louvo. Então, são coisas distintas. São coisas distintas, tá? Eu mato a mulher que não se submete, porque há uma fé, uma crença na subserviência. Vamos convir que não tem nada a ver com religião, é apenas dominação e poder, né? E eu mato um determinado grupo étnico, não religioso, porque se eu for dizer que eu estou falando que palestino, primeiro que palestinos a gente não pode chamar de árabes, porque a questão é muito mais ampla. Que palestinos são muçulmanos, eu também estou com um problema técnico operacional. Nós temos um grupo cristão enorme ali. Então eu tenho um inimigo público, porque ele é palestino, logo ele se torna terrorista. Mas o terror é um pouco mais complexo. Eu não vou falar. Isso aqui eu deixei e vou dar para vocês, tá? Ele é um pouco mais complexo. É que ele acabou errando ali. Porque o terrorismo ele pode ser colocado em várias maneiras, né? Que é a diferença de uma guerrilha que eu tinha deixado aqui. Pronto. O terrorismo, geralmente, então, ele envolve violência física ou psicológica. A gente não pode achar que terrorismo é só realizado a partir de bombardeios. O terrorismo ele é realizado na medida em que eu tenho medo de colocar uma criança numa van escolar, porque naquela hora pode ter a entrada da polícia naquela comunidade. Eu tenho medo porque podem bombardear a minha casa e a família ser destruída. Ele é psicológico. Nós temos que ter uma dimensão muito clara que esse espaço a que se requer, porque o que se quer é o espaço e o poder. Eu até divido o espaço com quem divide o poder. Por isso a gente tem milícias no Rio de Janeiro e no resto do Brasil. O Estado divide o espaço muito bem dividido. Mas ele não... Os alvos são normalmente não combatentes, porque também eu posso ter o alvo combatente que, por exemplo, está no hospital. Ele é um combatente. Mas se ele está no hospital, eu aniquilo o combatente. Tá? Eles podem ser selecionados, sim. Nós estamos vendo isso, infelizmente, ao vivo e a cores, nas telas de TV. Ou podem ser aleatórios, como foi o caso do Hamas, que é um grupo terrorista, para mim eu não retiro isso. É uma forma de impor o medo sobre um povo, um governo ou um Estado. Mas essa definição é controversa, porque ele também, né, ele admite, ou se admite primeiro e antes de mais um fenômeno social, como diz Gross, ou considera-se uma forma de resistência violenta ao Estado, que é o caso da guerrilha. Particularmente, eu acho que as duas estão erradas,
tá? Porque se for ler Trotsky, ele vai falar da guerrilha e do terrorismo, blá, 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 que não é o caso aqui. Mas ele é, para mim, de algum modo, apesar das duas sozinhas estarem erradas, de algum modo é um fenômeno social. 3 minutos, eu tenho que acabar. E o que eu falo sobre isso? Eu vou mostrar práticas de terror de Estado. Práticas de terror, e eu não vou falar da Carolina, mas que a Carolina, em 1960, ao falar da privação de se comer porque se joga criolina, ela está falando do terror do Estado psicológico. Talvez o Tarcísio aqui em São Paulo para vocês seja um bom exemplo, ele é legal para a gente estudar. No estudo de casa, ó, maneiro. Aqui é Guantánamo, aqui é aquela professora, eu acho que é no Rio de Janeiro isso aqui. 1964, Herzog. Desculpem as imagens. Argentina. União Soviética. As duas imagens. Na época de Stalin. O terror não tem partido político, tá? África do Sul. Bósnia. África do Sul, aqui acabei invertendo. França, com a expulsão dos ciganos e tudo que se faz hoje com grupos do norte da África. Conceito de inimigo, como eu falei, né? Algumas coisas para vocês, como eu falei, eu escrevo para cacete. Mais uma vez, isso é um campo de concentração na Bósnia. Isso é a fuga dos refugiados na Palestina agora. Essa é uma imagem recente. Eu só vou terminar fazendo umas considerações finais, né? Se o terror é utilizado como meio, isso é importante. O terror, ele não é emocional. Não é um crime passional. Não estou defendendo nenhum crime passional, tá? A maioria deles não é crime passional, ele é um crime de lógica. Mata porque quer matar mesmo, porque quer poder. Mas ele não é um crime passional, ele é um crime, ele é racional. E ele é racional praticado por governo ou pessoas que se querem governo numa dada situação, né? Com um meio racional de governo, no qual a exceção, ou seja, eu tenho um estado de exceção, eu tenho que colocar pessoas à margem, como diz Agamben, como Zoé, vida nua, que é diferente de bios, que tem vida. A Zoé, essa vida nua, ela nem sacrificável pode ser. Ela é matável sem cometer assassinato. É o que acontece na pena de morte, de modo geral. E na pena de morte não legalizada, de modo geral também. Que tem a exclusão, eles aparecem como mecanismos de sua ordenação e sustentação. Se as variáveis mais frequentes, isso você vai encontrar em todas as definições, são coerção, violência e força, e as questões políticas, o medo e a ameaça, se há estados, de um modo geral, os ditatoriais e totalitários que fazem uso do terror, de coerção, da violência e do medo, ameaçando e eliminando civis, que nome se dá a isso? Para não dizer que eu não falei de literatura, para dizer que não falamos das flores, que há num simples nome, que chamamos rosa. Sob uma outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara tão preciosa perfeição que dele é sem seu título. Não é um nome que faz com que uma coisa deixe de ser aquilo que ela é. Se para Julieta, Romeu continuaria sendo amor, que é assim que ela chama, né? A prática do terror não são rosas, que chamamos por outro nome. Elas são, na verdade, apenas práticas de terror e perpetrados por grupos de direita, infelizmente por estados que eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu não posso dizer que não tem né, na esquerda, e que nós tentamos fingir que acontece em determinados grupos. Lembrando que quem começou essa bagunça foi a Inglaterra e a França no século XIX, colocando os primeiros terroristas como judeus, o que acaba permitindo o extermínio em massa. Diante de uma nova ordem mundial, eu tenho que escolher um outro inimigo.
o terrorista agora é outro. Mas todos nós podemos ser, se o Estado assim desejar. Obrigada. Gratidão, professora Geórgia. Eu acho que as contribuições que a professora Geórgia nos traz são extremamente